Outro tipo de estrutura de dados, que já é um pouco antiga, mas nem por isso menos importante, então, e nem por isso está em desuso, que é o registro. O registro nada mais é do que um conjunto de dados tipicamente usados para guardar informações em bancos de dados, né? Onde cada linha da tabela do banco é um registro. Algumas linguagens, como o Pascal, usam o tipo record, e a linguagem C utiliza o tipo struct, né, para definir um record, para definir um registro, né? Então o registro em Pascal é record, em C struct. Em Python não existe um tipo específico para registro, mas nós podemos utilizar alguns dos tipos existentes no Python como um registro. Podemos utilizar uma lista, como a gente já tem utilizado aqui, uma tupla, né, que é uma lista com características particulares. Tanto a lista quanto a tupla são acessadas por índices, né? Posso lista índice 0, tupla índice 0. Sendo que cada uma delas, a lista ou a tupla, possui possibilidades de utilização diferentes. A forma mais simples de utilizar um registro em Python seria criar uma classe sem funções. Então, essa classe registro, por exemplo, poderia ser perfeitamente utilizada como um registro. Bom, é isso aí, a gente pode utilizar isso no banco de dados, para criar banco de dados, coisas semelhantes. Mas para criar banco de dados, você pode também usar as classes e introduzir não só dados, mas também métodos. Você pode fazer um modelo em que você utilize objetos para construir bancos de dados e assim por diante. Tudo é possível, depende do que você esteja querendo fazer. Vamos então criar um banco de dados, supondo que esse banco de dados será o banco de dados de alunos, né, do IFET, colocando neles uma lista com os nomes, endereços e e-mails dos alunos. Qual é a ideia básica? A ideia é criar uma classe chamada alunos, e no nosso programa criar uma lista vazia para adicionar os alunos, obviamente perguntando a quantidade dos alunos e cadastrando os alunos à medida que forem sendo digitados. Quando for solicitado, o programa também deve mostrar a lista dos alunos cadastrados. Uma forma de fazer isso é criar um menu de entrada. Você faz um pequeno menu, e nesse menu você vai selecionar a opção que você deseja. O usuário deseja cadastrar alunos, ou o usuário deseja simplesmente ver a lista. Então o usuário escolhe o que deve fazer nesse menu, e a partir daí o sistema ou cadastra ou mostra os alunos já cadastrados no banco. Vamos ver isso aí, como seria. Primeira coisa, nós definimos aí a classe aluno. A classe aluno vai ter um método construtor que ela recebe, além do argumento próprio, ela recebe um nome, um endereço e um e-mail. E cria 3 variáveis da classe, que serão o nome, vindo de nome, que será o endereço, vindo do endereço, e que será e-mail, vindo do e-mail. Então, criadas essas 3 variáveis da classe, tem mais uma função na classe aluno, que é a função str, nossa conhecida, nossa velha conhecida, que é a função que será chamada quando eu for imprimir o aluno, ou quando o aluno for convertido para um string. Quando o aluno for impresso ou convertido para um string, essa função será chamada, e o que ela faz? Ela retorna essa string aqui. Que string é essa? Ela retorna um /n, um caractere especial que significa retorno de linha, para mudar a linha, forçar a mudança de linha na impressão. Então escreve aluno, escreve o nome, né, esse nome aqui, escreve muda de linha, escreve a palavra end, escreve o endereço, esse aqui, muda de linha, escreve a palavra e-mail e escreve o e-mail, que é esse aqui. Dessa forma, então, nós temos definida a nossa classe. A seguir, nós temos o nosso menu que nós temos que fazer. Então, nós temos no início do programa, nós criamos uma lista vazia, era isso que nós faríamos, e o programa inteiro vai ser praticamente um laço. Todo o programa vai estar praticamente dentro de um laço. Então, vamos criar aqui um laço true, teoricamente seria um laço infinito, vai ficar o tempo todo aqui dentro. Ele vai limpar o vídeo, né? Nós já conhecemos esse comando.
Depois ele vai imprimir. Escolha uma opção abaixo e vai imprimir. 1. Cadastrar aluno. 2. Listar alunos. 3. Sair do programa. Imprimindo isso aqui, ele espera que seja digitado no teclado a escolha e o resultado da escolha é colocado na variável escolha. Bom, se a escolha for 1, então ele limpa o vídeo, pergunta o nome do aluno, coloca nome, pergunta o endereço do aluno, coloca endereço, pergunta o e-mail do aluno, coloca e-mail. E cria um objeto da classe aluno passando esses 3 argumentos para ele. A seguir, ele pega a nossa lista vazia e adiciona o objeto que ele recentemente criou. Continuando. Bom, mas se a escolha não foi 1, não era foi para criar o objeto, ele foi a escolha 2. Se a escolha foi 2 é porque ele quer imprimir. Então, para ir na lista, nós podemos fazer isso, nós já usamos isso aqui outras vezes. Print i, ou seja, para cada valor da lista, faz um i assumir um desses valores e imprime o valor. Cada valor na lista é um objeto da classe aluno. Então ele vai imprimir sempre aqui, o i será sempre um objeto da classe aluno. E nós sabemos que quando chamamos a impressão de um objeto de uma classe, ela chama o método str para formatar a impressão daquele objeto. É isso que faz esse lacinho aqui. Depois que ele faz, só para dar uma pausa, ele imprime, digite algo para continuar. Esse comando aqui é exatamente somente para dar uma pausa. Bom, se você digitar alto, ele continua e vai para o fim do programa. Fim do programa não. Ele volta para o início do programa, porque isso aqui é um laço. Né? Nós estamos dentro de um laço. Agora, se a sua escolha for 3, ele quebra o laço com a palavra break. Aí sim, ele imprime fim e acabou o programa. Então ele só vai sair desse programa quando você fizer a escolha 3. Nosso programa é o programa 47, que nós vamos ver agora. Está aqui o nosso programa 47, conforme explicado acima, está aqui a nossa classe aluno, a nossa definição init, né, pedindo o nome, endereço e e-mail do aluno. Está aqui a nossa definição de função duplo underline, str duplo underline, né. Aqui o nosso início do programa, aqui a lista vazia, cria o laço infinito. Dentro do laço ele limpa o vídeo, imprime o menu e pede para selecionar, recebe a resposta do usuário. Se a resposta do usuário foi 1, o que ele faz? Limpa o vídeo, pede o nome, pede o endereço, pede o e-mail, cria um objeto da classe aluno, passando o nome, endereço e e-mail, e adiciona isso à lista. A lista que até então estava vazia. Se a escolha for 2, ele imprime a lista, para ir variando em cada elemento da lista imprimir. Espera aproximar qualquer coisa e volta para o laço. Se a escolha for 3, ele quebra o laço, e aí você imprime fim do programa. Fim do programa. Chegamos ao fim. Vamos executar para ver se funciona. Então, daí, ele acabou de imprimir o nosso menu, vocês podem ver aqui. Ele imprimiu aqui o menu para a gente selecionar, e aqui ele está aguardando que eu digite o 1, o 2 ou 3. Se eu digitar qualquer coisa, como seja 1, 2 ou 3, 4, 5, 6, ele vai simplesmente ignorar e vai esperar que eu digite 1, 2 ou 3. Então vamos lá, digitar 1, cadastrar nosso aluno, vamos supor que seja Pedro Pereira, o nome do aluno, endereço do aluno, Rua das Pedras 34, por exemplo, o e-mail do aluno, pedro@gmail. Bom, agora eu cadastrei um aluno. Vamos cadastrar mais algum? Bom, vamos cadastrar mais algum. O aluno seria Marina, Rua das Fátimas, por exemplo. Não importa se eu boto maiúsculo ou minúsculo. Fátimas 32, endereço Maria. Cadastrar mais aluno? Vamos. Não tem problema. Quando eu tiver memória no computador, eu posso ir cadastrando. Cadastrando sem problema os nossos alunos. Ok, e se eu quiser listar os alunos, eu basta pressionar a tecla 2. Aí ele listou perfeitamente cada um dos nossos alunos, tantos quanto eu tenha digitado inicialmente. Então tenho aí aluno, todos os 3 alunos que eu digitei estão aí na lista. E eu posso, pressionando Enter, voltar e continuar a cadastrar mais alunos. José, e assim por diante.